A seguir, conheça, um a um, todos os itens que compõem o material. Agentes inteligentes. Item A: analisador de contrato bancário e situação fática. Esse será o seu copiloto na análise do que fazer no caso concreto dessa ação. Ele vai sugerir o passo a passo, segundo o caso concreto. O agente inteligente deste material consegue ler os contratos, extratos, boletos e analisar fatos descritos. Com base nesses documentos e narrativa, ele fornecerá um relatório técnico das irregularidades aplicadas ao autor no caso concreto. Apresentará uma lista das ilegalidades reais, bem como fará a relação delas com a base legal e jurisprudencial infringida, sem inventar ou valorar excessivamente uma situação. A base para esse agente atuar são os critérios técnicos que nossa equipe incutia em seus arquivos. Esse agente não pode inventar julgados, nem valorar uma situação diferente do que foi programado para fazer. Ele é continuamente aperfeiçoado por nossa equipe de juristas e contadores, especializados em ações bancárias, com atuação prática desde 2009 em centenas de escritórios de todo o Brasil. É o agente que os grandes escritórios buscam. É o que se tem de mais avançado na interação entre inteligência humana e artificial aplicada à análise jurídica bancária. Item B: ferramenta de cálculos. A ferramenta inteligente de cálculos deste material foi desenvolvida para realizar apurações financeiras com base no que foi verificado na análise do contrato bancário, nos parâmetros jurídicos aplicáveis e nos critérios técnicos definidos por nossa equipe. A ferramenta não cria índices inexistentes, não altera parâmetros técnicos e não manipula resultados para favorecer a parte. Sua atuação é baseada em critérios objetivos, matemáticos, verificáveis e aceitos pela jurisprudência. Na parte final, ela apresenta um botão para geração dos cálculos em PDF, mês a mês, com a descrição da metodologia e o laudo para juntada dos mesmos nos autos. É a tecnologia que todos buscam, aliada à praticidade, porque a própria ferramenta interage com os dados do caso concreto e detém os parâmetros estipulados para os cálculos. É o que se tem de mais avançado na integração entre inteligência humana e inteligência artificial, aplicada à apuração técnica de cálculos bancários para essa ação. Item C: agente gerador de petições. A ferramenta inteligente geradora de petição deste material foi desenvolvida para estruturar peças jurídicas completas, com base nos fatos narrados e nos documentos analisados nos itens acima, bem como nos cálculos do caso concreto e em documentos novos que você inserir, contestação, sentença, recursos, etc. A ferramenta não inventa fatos, pedidos, teses ou julgados inexistentes, tampouco cria fundamentações genéricas, desconectadas do caso analisado, sequer perde tempo com argumentos fracos. Sua atuação é baseada em parâmetros jurídicos reais, jurisprudência aplicada na prática e modelos continuamente revisados e aperfeiçoados por nossa equipe de especialistas em ações bancárias. É a tecnologia que os grandes escritórios usam, o que há de mais avançado na integração entre inteligência humana e inteligência artificial, aplicada à elaboração técnica de petições. Fase teórica. Item D: curso completo sobre o tema. Passo a passo completo do que fazer para atuar em favor dos interesses do seu cliente. Tratamos sobre a necessidade de realização do processo administrativo, o que é necessário para a realização do processo judicial, fundamentos jurídicos, detalhes de competência e estratégias jurídicas para ação, eventuais audiências e perícia, caso necessárias. Pode ser lido eletronicamente ou impresso para manuseio. Item I: videoaula completa sobre o tema, apresentando os detalhes da ação e das estratégias para a defesa dos interesses do cliente de forma clara e objetiva. Item F: aula em áudio completa sobre o tema. Uma conversa descontraída sobre o assunto, apresentando o tema com uma abordagem mais jovial e moderna, sem perder os detalhes e as estratégias mais importantes. Item G: passo a passo e explicativo da ação. Aborda o tema como um todo e, na sequência, trata de temas mais práticos: foro competente, sujeito ativo, sujeito passivo, fundamentos jurídicos, provas, valor da causa, cálculos, etc. Finaliza com a lista de documentos necessários para o ajuizamento da ação, bem como a indicação dos casos em que a notificação prévia é necessária. Fase pré-processual. Item H: modelo de notificação extrajudicial. Modelo em Word.doc, editável, para os casos em que a notificação se fizer necessária antes do ajuizamento da ação. Na fase teórica, no item passo a passo, indicamos quando essa notificação deve ser usada no caso concreto.
Item e modelo de solicitação do descritivo da evolução da dívida, se for o caso. Modelo em Word.doc, editável, elaborado para auxiliar o advogado na requisição formal do descritivo detalhado da evolução da dívida junto à instituição credora. Fase processual. Item J, modelo de petição inicial. O modelo estratégico Premium, que representa a base técnica e argumentativa utilizada como referência para toda a estrutura da ferramenta geradora de petições iniciais. Desenvolvido para contemplar as mais diversas situações práticas desse tipo específico de ação judicial, o material reúne fundamentos amplos, aprofundados e tecnicamente estruturados. Sua composição prevê múltiplas teses jurídicas, argumentos subsidiários, estratégias processuais e variações narrativas aplicáveis ao caso concreto. Além da fundamentação principal, o modelo apresenta pedidos complementares, teses acessórias e estratégias de fortalecimento probatório. Mais do que uma simples petição pronta, trata-se de um verdadeiro mapa estratégico de atuação profissional. Um material pensado para servir como baliza técnica, parâmetro jurídico e referência avançada para o advogado, na construção de peças mais sofisticadas e persuasivas. Item K. Modelos de agravo de instrumento. I1. Modelo de agravo de instrumento buscando a concessão de justiça gratuita. I2. Modelo de agravo de instrumento buscando a concessão de exibição de documentos. I3. Modelo de agravo de instrumento buscando a tutela de urgência. Item L. Modelo de impugnação à contestação réplica. Em formato Word, rebatendo os principais argumentos do réu. Item M. Modelo de petição de especificação de provas. Em formato Word, indicando as provas que quer produzir. Item N. Modelo de petição de ajuste ou esclarecimentos. Em formato Word, visando adequar a decisão saneadora aos interesses do autor. Item O. Modelo de memoriais. Em formato Word, indicando as provas produzidas nos autos, o direito da parte autora e reforçando os pedidos iniciais. Item P. Modelo de apelação, recurso inominado contra negativa de revisão contratual. Em formato Word, pronta para protocolar. Item Q. Pedido autônomo de efeito suspensivo em apelação com tutela antecipada. Em formato Word, visando antecipar uma tutela jurisdicional que é necessária para o autor e que não cabe ou não deveria esperar o julgamento do recurso para ser concedida. Item R. Recurso de apelação ou inominado. Em formato Word, pronto para protocolar. Item S. Contrarrazões a inominado ou apelação. Em formato Word, pronto para protocolar. Item R e S. Recurso e contrarrazões de recurso extraordinário. Em formato Word, prontos para protocolar. Item U e V. Recurso e contrarrazões de recurso especial. Em formato Word, prontos para protocolar. Item W. Petição para cumprimento de sentença. Petição para ser utilizada após o fim do processo, em consonância com o novo procedimento instituído pelo novo CPC para cumprimento de sentença. Arquivo em formato .doc, Word, editável, pronto para uso, basta qualificar o cliente de acordo com o caso concreto. Cálculos. Item X. Planilha, ferramenta de cálculos. O sistema pode ser editado mediante inserção manual dos dados do caso concreto. Alternativamente, a ferramenta é capaz de interpretar arquivos em PDF, extraindo automaticamente as informações necessárias para realizar os cálculos. Ao final, seja pela inserção manual dos dados ou pela extração automática, a ferramenta gerará um arquivo contendo a memória de cálculo, apto para juntada aos autos do processo como planilha de cálculos do caso concreto. Item Y. Explicativo dos cálculos, passo a passo. Documento em PDF com a explicação detalhada, por escrito, de como são realizados os cálculos no caso concreto. Aborda quais valores compõem a base de cálculo, como apurar os juros e encargos indevidos, como calcular a repetição de indébito simples e em dobro, como aplicar os índices de correção monetária e juros legais e como apresentar a memória de cálculo para juntada aos autos. Ideal para que o advogado compreenda e domine a metodologia antes de utilizar a planilha. Item Z. Tutorial passo a passo da ferramenta de cálculos, vídeo MP4. Vídeo em formato MP4, mostrando como os cálculos são feitos no caso concreto de forma automatizada.
O tutorial demonstra, na prática, como inserir os dados, como a ferramenta processa as informações e como gerar o arquivo final de memória de cálculo para juntada ao processo. Item A, mentoria. Por telefone, e-mail, WhatsApp ou chat do blog. Colocamos-nos à disposição para ajudar em qualquer dúvida sobre os cálculos ou sobre a ação, sem limite de prazo ou de atendimentos. Enquanto precisar, é só entrar em contato e ajudaremos. Material de apoio. Item AB, recentes julgados sobre o tema. Em formato PDF, copiável. Decisões judiciais recentes para embasar a tese, selecionadas para reforçar a argumentação jurídica no caso concreto. Item AC, kit advocacia, procuração, declaração, contrato de honorários, ficha de atendimento, LGPD. Em formato Word, todos em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, prontos para uso imediato. Material de divulgação. Item AD, posts para redes sociais. Crie imagens e posts, em poucos passos com inteligência artificial. Imagens originais e exclusivas usando as cores do seu escritório. Organize e agende posts para o futuro e compartilhe nas suas redes. Item AE. Encarte explicativo para os clientes. Documento que suporta o logotipo e os contatos do seu escritório, destinado aos clientes ou possíveis interessados em ingressar com a ação. Aborda os principais detalhes da matéria de forma acessível, explicando ao leigo as vantagens desta demanda. Item AF. E-book. Como captar clientes para este tipo de ação, conforme OAB. E-book demonstrando os caminhos para conseguir clientes, de forma legal e em conformidade com o Código de Ética e Disciplina da OAB, para o ajuizamento desse tipo de ação. Ensina como se posicionar como a melhor opção para clientes interessados nessa demanda, utilizando estratégias éticas e eficazes de marketing jurídico. Outros. Item AG. A atualização gratuita do material, 12 meses. Toda vez que o material for atualizado, você terá disponível, gratuitamente, as atualizações das petições, recursos, planilhas de cálculos e novas decisões judiciais. Dessa forma, seu material estará sempre em dia para uso imediato. O prazo de validade da atualização é de 1 ano, contado da data da aquisição. Item A. Mentoria, suporte limitado. Por telefone, e-mail, WhatsApp ou chat do blog. Colocamos-nos à disposição para ajudar em qualquer dúvida, sem limite de prazo ou de atendimentos. Enquanto precisar, é só entrar em contato e ajudaremos. O suporte abrange dúvidas sobre a ação, sobre os cálculos, sobre o uso dos modelos e sobre qualquer aspecto técnico do material adquirido.